Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 9 de dezembro. Olha, neste conteúdo de agora, eu nem vou perder muito tempo na abertura, porque a gente tem várias atualizações aqui, informações envolvendo o Botafogo. Mercado da bola, John Textor perto de resolver os seus problemas. O Botafogo está muito bem avaliado no mercado, o Botafogo está valendo uma grana muito alta, o Flamengo está pedindo na CBF o fim do gramado sintético, quero falar sobre Cuiabano, entre outros assuntos aqui, a permanência do Ancelotti, temos novas informações, mas o tema principal vai ser o seguinte, eu quero falar sobre as possíveis saídas do Léo Link e do Jefinho. Eu tenho informações para trazer para vocês, então é importante você acompanhar esse vídeo aqui até o final, porque eu vou trazer informações para vocês do que eu tenho sobre as possíveis saídas, é isso mesmo, do goleiro Léo Link e do Jefinho. Então, sem perder tempo, tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo, mas deixe o like agora para você não esquecer, porque, gente, é muito importante para o crescimento do canal e eu conto sempre com a ajuda de vocês. Primeiro, eu quero trazer atualizações do jogador Lucas Villalba, jogador que é um ponta-direita uruguaio, vindo do Nacional, falamos sobre ele aqui ontem no canal, e temos atualizações. O vice-presidente do Nacional do Uruguai, o Alex Saul, confirmou, deu uma entrevista confirmando que a negociação com o Botafogo está muito perto de acontecer. Lembrando que o Montevideo City tem até hoje para fazer a proposta e igualar os números que o Botafogo apresentou. Se esse clube, o Montevideo City Turk, não apresentar isso, até hoje, terça-feira, vai ser praticamente jogador do Botafogo. Inclusive, temos os valores. O Botafogo, segundo o jornalista César Luiz Merlo, vai pagar 16 milhões de reais por 85% dos direitos econômicos do Lucas Villalba, beleza? Vamos esperar concretizar para a gente falar. Já falei sobre ele aqui ontem um pouquinho, a minha opinião, mas acertando tudo com o Botafogo, a gente traz mais detalhes aqui. Olha, para quem acompanha aqui o canal, sabe que a gente não trabalha com fake news. E eu tô falando com vocês aqui desde semana passada a situação do Cuiabano. E ontem, informação do GE, o Botafogo está tentando fazer que o Cuiabano fique aqui pelo menos mais uma temporada. Só que depende do Nottingham Forest, Eu cheguei a falar isso aqui no canal, que a equipe inglesa dificilmente vai querer liberar, porque pagou um dinheiro no Cuiabano, mas vai deixar ele no Botafogo, apesar que o John Textor tem uma boa relação com o Marinakis. Então vamos ver se essa boa relação entre John Textor e Marinakis possa fazer o Cuiabano ficar pelo menos mais um ano aqui no Botafogo. Seria muito importante para o jogador. Cheguei a falar isso aqui no canal. Eu acho que o Cuiabano não está pronto ainda para a Europa, para a Inglaterra. Eu acho que vai acontecer com o Cuiabano a mesma coisa que aconteceu com o Jair, que aonde está o Jair? O Botafogo está precisando de zagueiro, a gente vendeu o Jair e tá lá, quase não joga, nem é relacionado. Então, para não acontecer a mesma coisa com o Cuiabano, o Botafogo está tentando a permanência dele, informação do GE, mas para quem acompanha aqui o canal, já está sabendo disso desde semana passada, porque eu trouxe essas informações aqui para vocês. Vamos aqui para a informação da Band, do Getúlio Vargas, apresentador dos Donos da Bola. Ele disse que o David Ancelotti está muito cobiçado no mercado. Clubes do Brasil e do exterior estão querendo tirar o treinador do Botafogo, já que tem mais um ano de contrato, ainda é nosso. Inclusive, vai ter uma reunião
entre David Ancelotti e John Textor para que a permanência dele aconteça. Está muito perto de acontecer, vai ficar, só que o John Textor vai ter uma reunião com ele, quer conversar para resolver algumas coisas, por exemplo, a comissão técnica dele, a postura dele na beira de campo. Eu sempre falei aqui no canal, eu acho que o técnico, ele não tem que ficar gritando igual um maluco na beira de campo, eu não sou a favor disso, mas eu acho que tem determinados momentos ali que você tem que dar um esporro no jogador. Não é ficar gritando, xingando, a gente não quer isso. Mas tem jogos ali que precisa acontecer. Não é você ficar calado também todo o tempo. Então o John Textor está um pouco irritado com essa postura também. Então vai ter uma reunião para acertar alguns detalhes para melhorar para o ano que vem. Mas a permanência dele é praticamente certa. Inclusive o Marçal, lateral esquerdo, deu uma entrevista pedindo a continuidade do treinador. Não é o primeiro jogador do Botafogo que pede isso. Eu tenho certeza absoluta que ele é um cara muito agregador, eu não tenho dúvida disso, dá para perceber que dentro do vestiário ele é um cara que é muito agregador, os jogadores gostam dele, mas eu tenho receio, eu não sei se ele tem tamanho para pegar um vestiário do Botafogo pesado. Então, tem que ter uma reunião mesmo, tem que acertar algumas coisas, o John Textor tem que cobrar, o John Textor que paga o salário dele tem que cobrar. Tem que melhorar a comissão técnica, tem que melhorar a postura, tem que ter liderança no vestiário, tem que cobrar os jogadores. Então, o meu receio é esse. Se ele vai ter tamanho para pegar um vestiário pesado do Botafogo. Mas dá para ver que ele é um cara muito, muito mesmo agregador, porque os jogadores gostam dele. Olha que informação bacana, hein? Um estudo aponta, o estudo do Sport Valuer, aponta que o Botafogo hoje é o 6º clube mais valioso do Brasil. Está valendo no mercado mais de 3 bilhões de reais. Inclusive, o Botafogo, ano passado, estava em 9º, valendo mais de 1 bilhão de reais, e aumentou agora o seu valuation em mais de 62%. Então, o Botafogo sai de 9º, vai para 6º, passou o Internacional, passou o Atlético Paranaense e passou o Fluminense. Então, dentro de campo, a gente não ganhou títulos, dentro de campo a gente tem muita coisa para reclamar, mas o Botafogo, fora de campo, está muito, muito valioso no mercado, mais de 3 bilhões de reais, é o 6º clube mais valioso do futebol brasileiro. E para a gente finalizar essa primeira parte do vídeo aqui, uma piada, uma vergonha. O Flamengo, o presidente do Flamengo, é um dos caras mais arrogantes do futebol, o tal do BAP. E ele é o presidente do Flamengo agora, e ele foi na CBF e subiu o tom. O que o Flamengo está querendo? Até o final de 2027, o Flamengo está querendo o fim dos gramados sintéticos. O Flamengo está alegando na CBF que isso é muito prejudicial ao futebol, aos clubes, está querendo uma padronização. Então, se isso acontecesse, né, os prejudicados aqui seriam Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Chapecoense, né? Esses clubes na Série A, todos com gramados sintéticos. Olha, dando minha opinião, tenho que dar minha opinião, isso aqui é uma vergonha, gente. Cara, você quer padronizar os gramados? Tudo bem, eu estou de acordo. Se todo mundo tiver um gramado natural bom, perfeito. Tenho certeza que é muito melhor do que um gramado sintético. Isso aí eu não tenho dúvida. Só que o problema é que, primeiro, o Maracanã, que é gerido pelo Flamengo e pelo Fluminense, não tem um gramado ali, uma referência no Brasil. A gente já cansou de ver o gramado do Maracanã horrível. Então, assim, lá no Maracanã, 2 clubes administram, o Flamengo e o Fluminense. E a gente cansou de ver o gramado do Maracanã ruim. Então, o Flamengo não tem nem moral para falar de gramado, porque primeiro tem que botar um gramado de excelência no Maracanã e não tem. Segundo ponto, a gente sabe que essa padronização que eles querem é para prejudicar as equipes com gramados sintéticos, não é pensando no futebol dentro de campo. Sabe o que eles estão pensando? É porque o Botafogo,
É porque o Palmeiras, principalmente, ganham dinheiro com shows. Se você tirar o gramado sintético, vai ser muito difícil você fazer shows, porque o gramado sintético, quando você realiza eventos, ele recupera mais rápido. Então, o que eles estão querendo? Que o Botafogo e Palmeiras percam receitas. Sabe por quê? Porque se você pegar as receitas do Flamengo, elas são muito maiores do que os outros clubes. Eles querem chutar cachorro morto. Eles querem que os outros clubes fiquem sem dinheiro e eles cada vez mais com dinheiro. Porque o Flamengo cada vez mais com dinheiro e os outros sem, a gente sabe o que acontece. Então eles não querem ganhar dentro de campo. Eles querem chutar cachorro morto. Eles querem ganhar daquele Botafogo que não era SAF, aquele Botafogo que não tinha dinheiro para pagar nada. É isso que eles querem. Então eles querem acabar com o sintético para acabar com shows, porque a gente sabe que o Botafogo está ganhando muito dinheiro também com shows, e isso ajuda a pagar as contas, porque o Botafogo botou o tapetinho por isso também, mas o Botafogo botou o tapetinho porque hoje é melhor ter o tapetinho do que você ter um gramado natural ruim. Então, se for para padronizar todo mundo direitinho, beleza. Mas a gente sabe qual é o intuito disso aqui. Fica aí que eu já volto. Quero falar com vocês sobre John Textor. Está resolvendo seus problemas, isso é bom para o Botafogo. E quero falar também sobre saídas. Léo Link e Jefinho. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses se vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Primeiro quero falar sobre o John Textor, uma informação muito importante do GE. O John Textor conseguiu uma vitória na justiça inglesa e vai poder recorrer no processo movido pela Iconic, tá? Lembrando que a Iconic é um fundo que ajudou ali, deu dinheiro para o John Textor, deu não, né? Emprestou dinheiro para o John Textor comprar o Lyon e agora eles estão querendo na justiça 500 milhões de reais, isso porque a Eagle, ela não foi listada na Bolsa de Valores e tinha um acordo ali entre eles, se isso não acontecesse, o John Textor teria que recomprar as ações e agora eles estão querendo o dinheiro que eles colocaram e mais juros. Então essa dívida aí estaria em 500 milhões de reais, o John Textor devendo para a Iconic. Só que o John Textor está alegando, disse que a questão na Bolsa de Valores acabou não indo para frente devido às sanções impostas à Rússia, já que havia também ali um indivíduo ligado à Rússia no histórico de donos da Iconic. Então, caso o John Textor tenha aí o recurso aceito pela Corte de Apelação, não vai precisar pagar nada à Iconic. Então, é muito importante isso aqui. O John Textor está resolvendo as questões também com a Ares, para o controle da SAF do Botafogo. Então, parece que as coisas estão se ajustando. E para a gente fechar, primeiro eu quero falar sobre o Jefinho, né? Informação do Globo. Dirigentes do Botafogo viajaram para a Arábia e estão buscando clubes para negociar jogadores do Botafogo que não terão espaço ano que vem com David Ancelotti. E o Jefinho é um desses jogadores, lembrando que o Atlético Paranaense aqui no Brasil também tem interesse, então o Botafogo mandando dirigentes para a Arábia para arrumar clubes para jogadores que não terão espaços aqui no Botafogo. Aí é uma informação que eu vou trazer para você do que eu tenho. O Léo Link, assim como o Jefinho, pode ser um desses jogadores negociados para a Arábia. Lembrando que o Léo Link, recentemente, ele já foi cobiçado por esse mercado. O Léo Link, a gente vê que a torcida do Botafogo não gosta muito, vai ter um clima muito ruim para ele aqui ano que vem, o Neto tá voltando, então caso o Botafogo consiga negociar o Léo Link, o Botafogo vai conseguir ir no mercado atrás de um outro goleiro. Então é o que eu sempre falei aqui no canal também, o Botafogo só vai atrás de goleiro se alguém sair. Então esse mercado da Arábia, que já demonstrou interesse há um tempo atrás no Léo Link, pode ser o futuro dele também. Então Jefinho e Léo Link
podem estar a caminho da Arábia. Mas se surgirem aí outras propostas interessantes, até mesmo aí do futebol brasileiro pelo Jefinho, ou do futebol exterior pelo Léo Link, o Botafogo vai avaliar também, tá? Então, esses dois jogadores aí talvez não fiquem para o ano que vem. Talvez o Léo Link possa ser até emprestado, o Jefinho talvez o Botafogo venda, mas o Léo Link talvez possa ser emprestado para depois voltar com mais rodagem e vamos aguardar. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Boa terça-feira em tudo que for saindo durante o dia. 5 horas da tarde eu estou de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, não esquece, ative o sininho. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.